Olá, espero que todos estejam bem sintonizados na Palavra de Deus e queremos, neste momento, compartilhar mais um pouco da mesma através deste recurso que a Igreja possui, que é a Escola Bíblica Dominical, que ela possa ser frutuosa na vida de vocês. E queremos agora orar para que Deus possa mais uma vez abençoar estas palavras e que o Espírito Santo dele possa vivificar este conteúdo preparado para a edificação do corpo de Cristo. Então vamos fechar os nossos olhos e elevar uma oração para o Senhor. Ó Pai, neste momento nós entregamos nossas vidas mais uma vez em Tuas mãos, que possa ser de grande valia para cada um de nós estarmos mais uma vez em contato com a Tua Palavra, que é o que nos sustenta, é o nosso arroz com feijão espiritual, e por este motivo estamos alegres porque a Tua Palavra, ela traz sempre um alento para as nossas vidas, traz esperança, traz fé, a manutenção do amor também em nossas vidas, e que ela possa sempre ser o combustível para a jornada que temos que viver nesta vida cristã, e saber que somente olhando para as Escrituras e analisando e obedecendo acima de tudo as Escrituras é que nós podemos ter sucesso real na nossa vida cristã. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer e nem ser. E por isso nós invocamos a Tua presença mais uma vez, agradecendo por tantos benefícios que o Senhor já tem derramado sobre a vida da Tua Igreja e ainda vai continuar a fazê-lo. Também intercedemos mais uma vez pelas pessoas que têm pedido ajuda em oração para a manutenção de suas vidas espirituais e físicas, e que nós como Igreja possamos continuar primando por ser sal e luz para este mundo, Senhor Deus. E queremos declarar aqui que Tua é toda a honra e toda a glória para todo sempre. Amém. Então, nós queremos, neste momento, passarmos para um novo tema. Este tema de hoje tem como título monóxido de dihidrogênio. Pelo nome, creio que muitos que estão ouvindo e vendo este vídeo devem saber que trata-se de uma substância química. E muito se fala e muito se tem visto que substâncias químicas são perigosas, precisam ser muito bem manipuladas. Nós temos exemplos clássicos sobre isso no mundo, quando a Rússia teve um acidente grave em Chernobyl, matando muitas pessoas e até hoje tendo consequências graves para o meio ambiente, naquela localidade onde houve vazamento, se não me falha a memória, de um elemento radioativo chamado plutônio, e ele causou danos ambientais e a vida de muita gente. Até os dias de hoje também, no Japão, houve vazamento de substância radiativa, e essas substâncias causaram um impacto ambiental muito grande naquele país. Então precisamos tomar cuidado quando se manipula ou se chega próximo às substâncias químicas. E hoje uma delas é a que nós queremos discutir, chamada então monóxido de dihidrogênio.
que você responderia se você fosse perguntado sobre a proibição ou liberação deste produto pelo nosso governo? Seria a favor ou contra o seu uso? Pesquisas sobre este produto revelaram que ele está presente, como muitos outros, nas emissões industriais, que, se não tratado, pode causar uma grande devastação, um grande impacto ambiental, quando este é lançado de uma forma não tratada previamente. Este produto também pode seriamente, de alguma forma, acarretar a boa performance dos freios de um automóvel, causando acidentes assim inimagináveis. Este produto também está presente, inclusive, em tumores de pacientes terminais. Este produto é encontrado lá, nos organismos portadores desta doença. Em grandes volumes, o monóxido de dihidrogênio ele pode afetar pessoas que entram em contato com ele de alguma forma. A sua inalação acidental pode provocar a morte quase que imediatamente. Mas, por outro lado, como muitos outros produtos químicos, ele não deixa de ter uma grande importância também para a própria indústria, para a agricultura, para o meio doméstico, para várias instâncias onde ele pode ser empregado. Um economista chamado Roger Bate certa vez fez uma pesquisa na Inglaterra sobre este produto, para posteriormente, então, após as entrevistas que tocavam neste produto químico, o resultado final desta pesquisa ir para um livro, a publicação de um livro chamado Qual o Risco? 123 pessoas foram o universo deste economista inglês. Ele escolheu um universo de 123 pessoas para falar a respeito do monóxido de dihidrogênio. Dessas 123 pessoas, chegou-se a uma conclusão tabulada que 76% defenderam a ideia de que este produto deveria ser totalmente banido e exterminado do meio aonde ele pudesse estar. 76 pessoas. De cada 10 pessoas, quase 8 eram contra a permanência deste produto no meio, o monóxido de hidrogênio. 19% das pessoas disseram, ao ser indagadas sobre a periculosidade deste produto ou seu manuseio, elas responderam e disseram que não podiam opinar, porque elas não tinham como opinar sobre este produto, melhor dizendo, por não conhecê-lo. E 5% das pessoas que foram entrevistadas, essas sim, se colocaram firmes e precisas na sua opinião e disseram não haver nenhuma razão para deixar o seu uso, que as pessoas poderiam usar tranquilamente o monóxido de hidrogênio. Eu quero dizer para vocês que, na verdade, quando falamos sobre o monóxido de dihidrogênio, estamos falando, na verdade, deste produto aqui.
Vocês podem ver o que está escrito aí, não? Está bem claro. Estamos falando da água, do H2O, que é um nome ou a expressão química desta substância tremendamente útil à manutenção da vida, à manutenção da indústria, à manutenção da agricultura, à manutenção da vida diária das pessoas, para o seu banho, para a elaboração dos diversos tipos de alimentos com as quais elas se valem para a manutenção física, para a limpeza de qualquer ambiente, inclusive dos veículos. Enfim, a água, que é o monóxido de dihidrogênio, apenas que de uma forma diferenciada na sua nomenclatura, ela é tremendamente útil. E se for bem utilizada, independente de qualquer coisa, evidentemente não causará impacto algum. Depende de como se utiliza e de quanto se utiliza. Por exemplo, numa receita, você vai utilizar mais água ou menos água do que a receita pede, sua receita não dará certo. Se você deixar um produto cozinhando mais tempo do que deveria na água, pode desandar a textura desse alimento. Se esta água não for tratada pela indústria antes de ser descartada, pode causar impacto ambiental. Se a água não for direcionada, muito bem direcionada, a sua drenagem no meio urbano, ela pode causar grandes enchentes, trazendo grande desassossego e destruição por onde ela passa, inclusive veiculando diversos tipos de doenças. Então, depende do uso, de como e de quanto se usa e quais as considerações que se tem por ela, ela pode também causar algum impacto. Mas, de uma forma generalizada, a água é sempre muito bem-vinda. Afinal, produtos com nomes difíceis não impõem necessariamente perigo algum àqueles que dele fazem uso. De forma paralela, nós podemos levar esta questão, que discutimos até o presente momento, para a palavra de Deus. O mundo ouve sobre a palavra de Deus, mas por ignorá-la, mantém-se presos às suas tradições e muitos acham até que a mesma deve ser banida do meio das pessoas com algumas alegações, mesmo sem conhecer o seu teor, a exemplo da água, do monóxido de dihidrogênio. Algumas alegações das pessoas. Quem escreveu a palavra foram homens, e evidentemente os que dizem isso, de certa forma, acertam. Acertam porque foram mãos de homens, através de instrumentos como esse que eu estou segurando, ou semelhante a esse, com a mesma finalidade, escreveram a palavra, mas de modo inspirador, pelo Espírito Santo de Deus, para que ela tivesse o quê? Serventia na vida das pessoas, como a água também tem a sua serventia. Algumas pessoas dizem que a palavra de Deus, evidentemente, a quem dela faz uso, entra num processo chamado fanatismo. E isso não é bom. De certa forma, isto pode ser verdade, desde que a pessoa também não saiba usar o teor existente dentro da palavra. Mas não necessariamente isso é uma verdade absoluta. A palavra de Deus também é dita muitas vezes como escravizadora das pessoas e causando um efeito de tirar a liberdade dessas pessoas. Muitas pessoas abandonam a sua fé
porque na verdade acham que a palavra restringe muito a sua liberdade de vida, quando na verdade o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ou do Espírito Santo inspirando a Jesus, ele disse que a verdade veio para libertar as pessoas, não para escravizar as pessoas. Então é um efeito muito contrário daquilo que muitas pessoas pensam por ignorar. Da mesma forma como o monóxido de hidrogênio era ignorado por aquelas 123 pessoas que foram perguntadas pelo economista inglês. Escutei recentemente numa pregação que eu ouvi que, devido a essa questão, inclusive, de muitas pessoas estarem morrendo devido a esta pandemia, ou os efeitos que ela causa na vida das pessoas, essa pessoa, o pastor, inclusive de nossa igreja, ele estava dizendo que de cada 10 pessoas que morrem no mundo, ele fez um levantamento sobre isso numa das pregações que eu ouvi, as pessoas, elas, em sua quase maioria, num percentual de 70%, as pessoas que partem para a vida eterna, partem de modo despreparado. E o nosso estudo de hoje diz que 76%, um número muito parecido com este, defenderam a ideia de que esse produto deveria ser banido, a água, do meio das pessoas, do convívio das pessoas. Então, 70% por estatística, eu não sei de onde ele tirou essa estatística, mas ele disse que 70% das pessoas, de cada 10, 7 pessoas, então, partem deste mundo para a perdição eterna. E o que ele faz a pergunta, o que você está fazendo para evitar que haja um aumento ainda maior do que esse 70%? E a palavra de Deus, ele não deve estar tão errado nas convicções de estudo dele, porque a palavra de Deus diz que o caminho da perdição é largo e muitas pessoas entram por ele. Então, é de se pensar e de se tomar cuidado, de se analisar com cuidado sobre estas questões, não vacilando um minuto sequer. 1 João, capítulo 5, versículos 3 a 4, nos ensina o seguinte: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Então, os mandamentos estão escritos na Bíblia, então eles precisam ser lidos. E os seus mandamentos não são difíceis de serem obedecidos. É isso que nos fala a palavra de Deus, contrariando a opinião de uma boa parte das pessoas que acham que é muito difícil estudar as Escrituras e obedecê-las. A palavra de Deus não confirma isso. Muito pelo contrário. Analogamente a isso, de uma forma paralela ou muito parecida, talvez incluso nos 19% daquelas pessoas que não souberam dizer absolutamente nada sobre o que estava sendo perguntado a elas, sobre o elemento químico estudado, talvez então, incluso nos 19%, as pessoas não saibam também responder nada sobre a Bíblia, ou respondem alguma coisa quando perguntadas de modo equivocado. E isto inclui, infelizmente, muitas pessoas que se autodenominam crentes. Nos dias de hoje, ainda é assim. E a palavra de Deus, ela deve ser o quê? Estudada. O próprio Cristo, como já foi dito em muitos estudos, ele estudava as Escrituras Sagradas, junto com as pessoas dentro das sinagogas. Eutico, como exemplo, morreu numa das reuniões que estavam sendo dirigidas pelo apóstolo Paulo. Ele estava lá na turma do fundão
talvez porque ele não quisesse muito relacionamento com as pessoas que estavam ensinando naquele momento, talvez porque ele achava que a palavra de Deus era chata, e isso faz algum sentido porque ele acabou dormindo. E se ele acabou dormindo, significava que ele não estava prestando atenção o suficiente para manter a sua ideia presa naquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. E isso acarretou uma queda para Eutico. Ele caiu do terceiro andar de uma construção e morreu. Foi ressuscitado depois. Mas morreu. Morreu porque parece que aquilo então não o atraía, como foi dito. E hoje, muitas pessoas estão caindo do terceiro andar também na sua escalada de crescimento espiritual, num certo momento, por se sentirem desajustadas com a palavra, não crentes, pela palavra não ser mais interessante, essas pessoas caem e estão num risco tremendo de morte. Jesus mencionou em João capítulo 5, versículos 37 a 40, que embora reconhecessem o poder das Escrituras Sagradas, aquelas pessoas a quem ele se refere neste texto, elas não queriam ir até a fonte de salvação, que era o próprio Jesus. Vamos ver o que nos ensina a palavra de João 5, 37 a 40. João 5, então, 37 a 40 nos ensina o seguinte: Também o Pai que me enviou fala a favor de mim. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele mesmo enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que falam a respeito de mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem a vida. Essas pessoas estavam junto com Jesus, até conheciam a palavra, mas não tinham coragem de se manifestar a favor do próprio Cristo naquele momento, embora soubessem que o que ele falava era proveniente daquilo que eles já estudavam e conheciam. Eles ficavam em cima do muro, sem tomar uma decisão clara a respeito da salvação que estava presente ali, que era a coisa mais importante que Deus tinha e tem ainda para o ser humano, a sua salvação. Eles não tomavam decisão, estavam sem convicção, eles estavam sem lenço e sem documento, como diz um ditado popular. E por causa disso, aqueles que não se decidiam por Jesus já estavam perdidos. Quem está em cima do muro, nem para cá e nem para cá, ele não é neutro. Porque o próprio Cristo já disse, quem comigo não ajunta, espalha. Já está pré-determinado. Então não tem como correr disso. A própria palavra já define. Então, quem não é meu a favor, é contra a minha pessoa. Então, ou é ou não é. Não existe intermediação nesta questão. E os 5% restantes, a exemplo do que foi dito, quando eram perguntados sobre o monóxido de hidrogênio, e elas falavam, não, monóxido de hidrogênio pode usar à vontade, sem nenhum problema. Também na vida cristã, a minoria, que são os 5%, parecidos com aqueles que acertaram sobre a indagação que o economista inglês fez a eles, essas pessoas sabem também que a palavra de Deus é altamente eficaz e deve ser lida, estudada e, acima de tudo, obedecida para provocar a salvação e a manutenção da fé no transcorrer de uma vida.
Nós temos aqui, para finalizar, uma classe de pessoas e uma pessoa que podem elucidar muito bem isso. Uma está no Velho Testamento. Uma pessoa chamada Jó. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não levava a palavra de Deus a sério, até que aconteceu na vida dele o que aconteceu. As perdas que ele teve na sua vida e o levaram a um grande sofrimento e a um grande desespero. Embora ele conhecesse a palavra de Deus, talvez ele não fizesse o uso dela e o conhecimento que ele deveria ter dela para a prática de vida cotidiana. Tanto que ele confessa lá em Jó 42, 5 e 6, vamos ver lá o que está escrito, né? Vamos abrir aqui. Jó 42, 5 e 6 nos fala o seguinte: antes eu te conhecia só por ouvir falar, num texto categórico, clássico, né? Mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Então, por isso eu estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo sentado aqui neste chão, num monte de cinzas. Então ele precisou passar por um processo para aprender qual era o poder da palavra de Deus e passar a enxergar o próprio Deus no seu dia a dia e na sua vida, propriamente dito. E tempos depois, com a presença já de Jesus aqui na face da terra, enviado como o Messias, nós temos que os samaritanos tiveram uma convicção parecida com aquela de Jó, e que você e eu devemos procurar ter com a ajuda de Jesus, porque, como foi dito hoje, sem ele nada nós podemos fazer. Só com a ajuda dele é que nós podemos nos manter firmes e vivos na nossa fé. Mas, então, o que nos diz esse trecho sobre os samaritanos? Aqui no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 39 a 41. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher samaritana lhes tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram, pediram a Jesus que então ficasse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da mensagem dele e diziam à mulher: agora já não é por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo, porque contra fatos não existem argumentos. Então, que nós possamos aprender a dar valor, o valor devido às Escrituras Sagradas, não como os samaritanos faziam antes, nem como Jó fez antes, nem como Eutico também o fez numa passagem bíblica, mas que nós possamos valorizar a palavra como uma pérola que pode chegar até nós, porque a palavra de Deus ensina que as pérolas não devem ser lançadas aos porcos. E isso tem um significado muito grande. Então, que nós possamos valorizar a palavra em cada dia para que ela nos alimente e nos sustente. E isso possa ser assim para que Deus possa trabalhar em nossas vidas por ver a nossa convicção e a nossa fé através de não somente ouvirmos falar dele, mas de andar com ele como crentes fiéis. Então esta é a palavra para hoje. Que Deus vos abençoe e dê uma semana plena.